A criança tá ali com o coraçãozinho aberto. Às vezes uma palavra que se derrama na vida dela, um abraço. Exato. Ele vai florescer de uma forma tão absurda. Sim. Então, o Ministério Infantil hoje, ele precisa ser muito estruturado. Exato. Cada dia mais. Sim. Porque eu falo, talvez, como eu fui uma criança que não tive tanta estrutura, se eu tivesse tido algo dentro da igreja, teria sido diferente. Sim. Porque a gente cresce com alguns traumas, né? Exato. Chegou, hein? Chegou o momento mais ungido da semana. É isso aí, galera. Tá começando mais um episódio do Pode Unção. Sejam muito bem-vindos, paz seja com todos. Eu me chamo Maicon Santos. E eu me chamo Carol Santos. E aqui no Pode Unção a gente sempre fala sobre 4 pilares muito legais, né, amor? Sim. Família, ministério, vida com Deus e também propósito. Verdade. Hoje nós estamos no nosso episódio número 12, né? Estamos recebendo aqui um casal abençoado que a gente admira muito. Mas antes da gente apresentar eles pra vocês, o que eles precisam fazer, amor? Gente, olha, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação. Exatamente. Assim, o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e toda vez que a gente postar um novo episódio, ele te notifica disso. E sabe a setinha que tem aí embaixo? Manda pra geral, grupo da igreja, grupo dos amigos, familiares, e eu tenho certeza que todos eles serão abençoados. Em nome de Jesus. Então, ó, como eu disse, hoje nós estamos no episódio número 12, estamos recebendo aqui um casal abençoado, qual a gente admira muito, ó, pra vocês verem aqui, ó, escrevi aqui, ó, ele é casado, pai de 3 filhos abençoados, líder do louvor da Maranatha Church, é ministro de louvor e empreendedor, dono da Hiper Estofados. E ela, amor? Ó, ela é esposa, né? Mãe de 3 filhos, o Caio, o Cauã e a Sarinha. Ela participa também do Ministério Infantil ali na Maranatha Church. É empreendedora, ao lado do Caio também. E ela tem conciliado tudo isso de uma forma muito incrível, né, amor? Sim, então sejam muito bem-vindos, Caio Franca e Thaís Franca. Acertei, Caio Franca. França. Ô, louco, eu achava que era Franca. É por causa do Instagram, né? Fica lá direto, né? Isso, pega a setinha, né? Seja muito bem-vindos. Amém, amém. Muito obrigado, viu? A gente agradece muito o convite, muito honrado de estar aqui com vocês. A gente já acompanhou, né? Eu já acompanho o podcast, assistindo já vários episódios de vocês e para nós é uma alegria estar aqui. Amém, em nome de Jesus. E é isso, gente. A gente vai começar lá pelo começo. É uma pergunta que a gente faz pra todos os casais, que é como vocês se conheceram e se vocês já conheciam Cristo quando vocês se conheceram também. Fala, cara. Travou? Ele adora, gente, contar como a gente se conheceu. Aí, porque ó. a gente se conheceu numa entrevista de emprego. Ai, Não, quero saber dessa novidade. No meu primeiro registro, quem assinou minha carteira? Ah, mentira. De admissão e de demissão. Meu Deus! Eita! Eu fui embora para Andradina, trabalhava aqui numa empresa, Lojas Americanas, Sim. e aí eu fui promovido a gerente para a cidade de Andradina. E aí foi lá que eu conheci a Tatá, né? E foi muito interessante, muito legal como a gente se conheceu, porque era uma entrevista de emprego, né? Então lá eu fazia em três fases, né? Então era a prova escrita, depois a gente ia para uma entrevista em grupo e depois uma entrevista individual. E aí a Thaís passou na prova escrita, tudo certinho, aí foi para a entrevista em grupo. E era uma sala assim, devia ter quantas pessoas, né? Umas 40, 50 pessoas. Umas 40 pessoas, assim, e eu lembro que a Thaís, ela tava atrás de um pilar, assim, né? E beleza, eu fez a prova escrita, depois comecei a explicar pro pessoal e tal, e na época eu era, na companhia, o gerente mais novo da companhia, né, em idade, né, e eu me orgulhava disso demais, né, eu falava pra todo mundo. Ele né? falou umas 40 vezes, em uma hora de entrevista. E aí na entrevista eu falei, né, falei, olha, aqui vocês têm oportunidade também, né, olha, eu sou o gerente mais novo da companhia, na época eu tinha quantos anos, irmão? 23 anos, então, ó, vamos pra cima e tal, não sei o quê. E aí tá aquele monte de gente ali falando. Sim. E tal. E no final de tudo, aí ela levantou a mão, assim, atrás do pilar, né? Aí eu olhei e falei, pode falar. Se tiver alguma dúvida, pode falar. Ela levantou a mão, ela falou, olha, eu tenho uma dúvida só. Eu falei, pode falar, moça.
eu quero saber qual que é a sua idade. Eu falei, Meu Deus! Não, mas eu perguntei porque ele deu tanta ênfase que ele era o gerente, não era 23, era 21. olha só. 21. Olha. E, de fato, era para um gerente de loja Sim. no padrão Americanas, era muito novo. E- Não, muito novo. mas todo mundo ficou nessa curiosidade. Mas ele lembra de mim por causa dessa pergunta e Ah, ele marcou. me faz passar vergonha até hoje. Ah, mas foi o jeito que falou, Maicon, entendeu? Pegou no olhar. A gente percebe foi ali, ela né? ali atrás do pilar ali, falou, eu quero saber sua idade. Ah, Atrás do entendi. pilar. Contratada. Lindo. Que situação. Sem intenção. E você já conheceu a Cristo quando vocês se conheceram? Eu era da igreja católica, Aham, sim. mas frequentava a igreja batista. Então, assim, eu Entendi. estava saindo do catolicismo e conhecendo, né, Sim, o sim. evangelho. Mas, assim, aí quando o Caio... Só que, assim, quando eu conheci ele não me contou que ele era do louvor. Ah, Olha é? isso. Eita, Não. desde essa época, então, você já era do louvor, então. Nossa, muito tempo. Muitos Né? anos. Nossa. Muitos E anos. nós descobrimos em uma igreja que nós fomos visitar, que era em Araçatuba, que era Sim. do pastor Silva, na época da Quadrangular. Aham, sim. Lembro. E o filho dele falou assim, nossa, seu marido é uma bênção. Eu falei, ele é? Nossa, a voz dele. Eu falei, voz? Que voz, Jesus. Ele nunca tinha cantado nem embaixo do chuveiro, escondendo o dom. Aí foi quando nós viemos para Prudente e aqui já tinha todo aquele histórico do Caio no louvor. Sim, Mas, sim. então eu não sabia, até então eu não sabia, porque ele não falava. É porque quando eu fui embora, eu decidi desviar. Olha que Ah, coisa tá. linda. Né? Eu lembro que Ah, cara do Maicon. foi uma decisão, assim, racional. Super. Intencional. Porque eu vi assim, ó, que a gente é da igreja desde sempre, e aí a gente sempre ouve aqueles testemunhos, né? Aham. Do pessoal, porque eu fui um ex não sei o quê, Aham, eu era isso. drogado, eu era isso, eu era aquilo, e eu não era ex nada, eu era só um menino da igreja ali, Sim, sim. né, do louvor e tal. E aí, quando eu tive essa oportunidade de mudar de cidade, eu falei, não, agora é a minha vez. Ele era desviado Agora- mais cristão que Agora existe. eu tenho que ter história. E eu lembro, ó, Ai, que que foi um legal. domingo, a gente aqui do lado, né, a gente ministrou louvor, o pastor veio, orou, ó, vamos orar aqui, nós vamos enviar o Caio, né, ele vai pra Andradina e tal. E eu falei, nossa, que benção e tal. E aí naquele terminou tudo, eu falei, agora chega, agora o negócio de igreja virou pra mim, não quero mais saber. O contrato encerrou. Agora encerrou. Contrato encerrado. E assim foi, mas é até um ponto interessante. Todas as minhas amizades sempre foi de pessoas assim ligadas ao altar, mesmo nessa época. Aham. Eu lembro que quando eu cheguei em Andradina, eu comecei a me aproximar de um rapaz, Mateus, o nome dele, Sim. né? E essa era uma história, eu não contava pra ninguém sabia. Na época, a rede social não era o que é hoje. Não, Né? é, Então ninguém tinha lá, ninguém puxava lá no Instagram e via uma foto, um vídeo. Era o Facebook e olha lá, né? E não tinha, né? Sim. O celular era ruim, não tirava foto direito. Sim, sim. Então eu cheguei lá, eu era o Caio gerente, o Caio normal lá. Então eu não contei pra ninguém. Aham. E eu comecei a me aproximar desse. Foi um amigo assim mais próximo que eu fiz em Andradina naquela O época. único, inclusive. O único. E ele era guitarrista do louvor. E aí ele sempre falava pra mim, falei, cara, um dia você tem que ir lá visitar a minha igreja, cara. Nossa, lá é uma bênção. Eu falei, não, qualquer dia eu vou. Pode Mal ele deixar. sabia que era um você tem que levita. ver, você tem que ir lá, você tem que ver como é que é legal, cara. Eu participo lá. Eu falei, não, qualquer dia a gente vai, né? E um dia, de fato, eu fui. Depois de negar várias vezes, Sim, sim. né, o convite dele, Aham. teve um dia que eu não consegui negar mais, né? Aham, Porque a gente era mais próximo, ele sempre falava, Sim, eu sempre sim. falava não, e havia um pastor de fora. Né? Ele falou, ó, tá vindo um pastor de fora, mano, você tem que ir, uma campanha e tal, não sei o quê. Aquela igreja bem reteté Sim, mesmo, sim. bem Fervorosa. bem muito. fervorosa, É né? referência na cidade, inclusive. Sim. E aí eu fui nesse dia. Aí sentei num cantinho, né, lá na igreja. E aí rolou todo o culto e tal. E eu no meu canto lá, ele ministrando lá com o pessoal do louvor. E aí eu lembro que no final, aliás, durante a ministração, eu, assim, muito incrédulo. Porque Aham. naquela época eu até tinha decidido desviar. Sim. Né? Então, então eu Aquela olhava pessoa assim, eu formada. falava, cara, aquilo ali eu já vi. Sim, sim. Ah, lá rodando, eu já vi, eu sei como é que é. Ah, estão fingindo tudo e tal, né? E aí terminou aquela ministração do pastor e aquela igreja, se eu não me engano, ela era
ela era administrada ali, ela era tocada Aham. por uma bispa, por uma pastora, Sim. que tinha perdido o esposo. Então ela tocou a igreja junto com o povo, né? E ficou ela, né? E uma mulher, assim, de muita oração, mulher, uma crente de verdade, Sim, né? sim. Uhum. Que não desvia. Não tinha decidido desviar, né? Ponto, detalhe. E aí, no final de tudo, né, ela despediu do pastor e tal, e ela começou ali a orar para finalizar o culto. E eu lembro dela falava assim, olha, eu tô tentando finalizar o culto aqui, mas o Espírito Santo tá me tocando, que tem uma pessoa aqui que tá desviada. Olha só, olha a história, Eita. cara. Uma pessoa que tá desviada, né, e tal. E eu assim, meu Deus, isso aí, né, olha lá, é o Eu conheço essa mesmo história. papinho, eu já vi tantas vezes e tal. E aí, assim, ela não finalizava o culto. Ela ficou ali orando, em oração e tal, a igreja, né, aquele fervor todo lá, né, e tal. E aí ela começou a andar no meio do povo, né, eu tava no canto direito da igreja lá, e ela veio, andou no meio, andou lá no canto esquerdo e tal, e ela falou assim, o Espírito Santo tá me mostrando que tem uma pessoa que o seu lugar não é aí, o seu lugar é aqui no altar. E aí eu já comecei a me preocupar, né? Eu falei, "Eita, parece que agora é sério, né? E ela começou a andar e tal. De repente ela pegou o microfone e foi até onde eu tava lá e tá aqui, ó. Meu O Deus. seu lugar não é aqui, o seu lugar é no altar. O Espírito Santo te manda te dizer, aquela coisa. E eu lembro a música que eu cantei, né? E meu amigo, quando eu olhava pra ele com um olho desse tamanho. Porque Fosse até hoje. ele não imaginava, né? Eu nunca Desviado! Não, mas nem como, pra ele eu não falava que eu um dia tinha ido da igreja. Que eu, É o cristão secreto, né? É. Então, ele assim, a hora que eu olhava pra 007. ele, assim, ele com o olho desse tamanho, falando, meu Deus, a pastora pegou o cara errado, né? Nosso visitante, primeiro dia, o que tá acontecendo? E aí eu lembro de chegar perto acho que do tecladista e tal, e falar, olha, eu lembro a música, que era o Me Derramar, né? Do Vine Arts, se eu não me engano, né? Sim, sim. Aquela música que... Linda demais. Linda, Meu né? Deus. E aí eles tocaram, eu cantei, né? Foi aquele mover na igreja e tal, mas ainda assim meu coração tava muito duro. Aham. Né? Foi aquela loucura. Sim. E aí meu amigo depois, mano, o que é isso? O que aconteceu, cara, e tal? Você canta, como assim você cantava, cara? Eu já cantei lá, e tal. Mas ainda assim, o coração decidido, eu falei, não, eu tenho que ter minhas experiências, minhas histórias doidas pra contar, meu testemunho. Né? Mas sem imaginar que esse era um maior testemunho, né? Um grande testemunho. Sim, com certeza. Mesmo eu querendo não participar, eu lembro assim, ó, o que era pra mim um domingo à noite, né? Estar em casa, porque eu morava sozinho, e assim, domingo à noite é fantástico, na época era fantástico e pânico que passava. Só tranqueira, só notícia ruim e porcaria. Sim. E eu não vou em igreja, não quero saber de igreja. E assim, no domingo à noite era aquele vazio, né? Aquele, meu Deus, o que eu tô fazendo em casa nessa hora? O que eu tô fazendo aqui? É assim mesmo, né? Quando parece que tá faltando alguma coisa. Até hoje, às vezes, é porque a gente acostuma, né? Aham. Então, hoje eu vou no culto da manhã, eu não vou na noite. Quando vai dando assim 5h30, 6 horas, você fala, eu vou à noite. Vai nos dois. Sim, vou nos dois. Né? Então, eu lembro dessa sensação, assim, do domingo à noite, de eu lutando com o Espírito Santo, assim, mas sem entendimento que era o Espírito Santo me incomodando, né? Vai pra igreja, o seu lugar é lá e tal. E eu, não vou. Né? Então... E como foi essa volta, assim? Tipo, foi acontecendo naturalmente? Tipo, não, agora eu entendi. Não foi. Assim, essa volta foi uma volta que acho que doeu muito, né? Porque naquela época eu me baseava muito, né? Um dos meus pilares era o trabalho, né? Era ser bem sucedido no trabalho ali. Sim. Então, Deus ele precisou tirar isso. Né? Então, olha só, eu era... Nossa, isso é muito importante. Muito interessante, Sim. né? Então, o pastor sempre fala, né? O pastor Tércio, ou é a pastora Rita, não me lembro agora. Ela fala que Deus te dá tudo para te ter, mas se preciso for, ele tira tudo para ter você também. E eu lembro que na época, eu ia nas reuniões, por exemplo, do trabalho lá, e mesmo sendo o gerente mais novo de uma loja que tinha recém-inaugurado, os meus resultados eram assim... Era exorbitante mesmo, era um negócio assim, sim. Maluco, de às vezes na reunião assim com um gerente velho lá de 20 anos, 25 anos de casa,
eles vinham me perguntar, mas como é que você faz pra vender a garantia estendida? Como é que você faz pra isso, pra aquilo? Sim. E eu, assim, molecão, menino mesmo, né? Eu faço assim, sabe? Essa é a minha estratégia. Então, os resultados eram muito bons. Sim. Mas ainda assim, eu fui demitido depois de uma férias, um ano depois. Um ano quando você foi promovido oficialmente. Exato. E assim, pra mim, naquela época, eu não tinha um entendimento. Hoje eu entendo assim, o caminho, a forma que Deus faz pra te colocar de novo Sim, no rumo, no Na eixo. verdade, você foi pra Andradina pra me conhecer. Com certeza. Com certeza. É bom demais. É verdade, cara. Eu entendo hoje que sim. Tudo tem um propósito, né? Tudo tem um Tudo, propósito. O fato de eu exato. ter ido pra Andradina pra conhecer a Thaís foi assim, sensacional. E talvez Deus tinha um outro caminho Aham. no meu profissional ali, ou não, né? Era só para conhecer a Thaís mesmo, sim. e amém, né? E glória Sim. a Deus por tudo. Os planos de Deus, eles são perfeitos, né? Exatamente. A gente não consegue, ele não tem uma regra. É. Exato. Então, muito... O nosso pastor sempre fala isso, né? Fala que Deus não une pessoas, ele une propósito. Exato. E como foi a adaptação de vocês juntos, no início ali, do relacionamento? Foi muito difícil. Porque eu vim de uma família desestruturada. Eu não fui criada pelo meu pai e nem pela minha mãe. Durante um período eu fui criada pelos meus avós, depois por uma tia, um primo, um casal de tios. Então, assim, eu não Sim. tinha conhecimento do que era ser criado com pai e mãe. Qual eram os papéis do pai, quais eram os papéis da mãe. Sim. Porque quando você mora com muita gente, você não vai perdendo referências. Exato. Então eu não sabia muito bem o que eu tinha que fazer. Aham. E o Caio também. O Caio, por ser criado só pela mãe dele, não tinha referência paternal. Sim. Então a gente, durante os primeiros anos, a gente sofreu muito. A gente penava muito. Eu brinco com todo mundo e falo assim, que os primeiros anos a gente brigava até por Coca e Fanta. É verdade. É porque eu amo Coca e ele odeia Coca. E ele gosta de Fanta e eu detesto Fanta. E nós íamos no lanche... Olha, que falta de sabedoria. Cada um pede uma lata, cada um toma o que gosta. A gente brigava, porque queria pedir de 2 litros. Ia tomar, não ia, mas era o motivo pra briga. Então, assim, foi difícil. Mas, assim, com o passar dos anos, o amadurecimento, a vinda dos filhos, Sim. começou a encaixar. Eu falo que a chave final foi a Sara. Parece que ela lacrou. Ela falou assim, olha, no 100% agora paternal e maternal, a Sara vem pra fechar essa união. Sim. E depois da Sara, tipo assim, a gente percebe que nem questão de discutir mais assim, olha, eu não concordo. Mudou muito. Sim. Eu falo que se tivesse um quarto, ficava 1000%, mas amém, 3 tá bom. Sim. Vai vindo com o tempo, vai vindo a maturidade, né? A Carol também no início, a nossa adaptação, né, amor? Nossa, sofrido. Foi difícil, assim, que nem eu vim também de uma família que não tinha uma estrutura familiar, assim, ideal do que a gente procura hoje, né? Eu tinha meu pai, minha mãe, só que eles não eram cristãos e tal, então... E a Carol não, veio de um lar totalmente diferente, né? Por exemplo... menina no meio de um monte de homem, então sempre fui muito mimada. Nossa. Eu te amo todo dia, meu pai colocava Ela no é colo. até hoje. Do pai dela vai lá, mas... Eu falo pra ele, chama ele de Jeguinho, né? É Denilson o nome dele. Ele fala, Jegue, você subiu a régua, cara. Agora é difícil, cara. pra O padrão mim. é Meu altíssimo. Deus. Altíssimo. Ela era filha única, aí tudo irmão, tudo mimando ela. Eu falei, não, agora ficou difícil. Que nem quando a gente entrou no relacionamento, né? Eu era bem bagunceiro e ela totalmente organizada. Então, imagina, essa adaptação também, Sim. né? Então, é algo bem, bem complicado, né? Exatamente. Mas faz parte, né? Faz parte do processo. Sim, faz parte. É necessário. Não Sim. tem como a gente chegar onde nós estamos hoje sem ter passado por esse processo. Exato. Mas é dolorido. Exatamente. E o meu pai havia se divorciado algumas vezes. Então, na minha cabeça, se não der certo, tudo Tá bom. certo, a gente larga e Sim. segue a vida. Mas não é bem assim. Quando É. você conhece a Cristo, você entende que o casamento é algo, né? A família é algo que nasceu no coração de Deus. Sim. Você começa a entender os princípios. E pra mim é inegociável. É Sim. inegociável. Hoje, A família, É verdade. casamento. Ó, falando... Eu vou afirmar. Vocês falaram sobre filhos, né? Eu coloquei aqui, ó. Qual a maior dificuldade de criar os filhos nos dias de hoje? Vocês encontram, assim. Sabendo que a gente vive no mundo, a gente tem acesso a tantas das coisas, A né? gente ensina uma coisa em casa, mas Meu na escola Deus. tem várias informações, né? de fato, a educação. Por É, conta que o mundo hoje, ele tá muito corrompido. Sim, O que era certo deixou de ser certo. exato. E, por exemplo, você ensina dentro de casa. Você fica batendo ali todos os dias. Olha, para fazer isso, para fazer... Aí ele sai... Parece que o mundo, ele é muito atrativo. Sim, Ele vai pra fora, uma vez, uma oportunidade que ele tem a chance de conhecer algo diferente do que tá habituado. Parece que memoriza, né? Exato. Parece que impregna. sim. Então, É. essa parte é muito difícil. E a gente tá numa fase dos filhos, né? Então, principalmente dos meninos, né?
eles são como esponjas mesmo, né? Eles estão assim, a gente vê que a gente tá na igreja, aí volta no carro, o Cauãzinho, por exemplo, né? Ele volta cantando um louvor lá. Oh, glória, maravilha. Ele fala, nossa, menino é crente, aleluia. Aí eles vão lá pra minha mãe, por exemplo, lá no condomínio da minha mãe, e aí brinca com a molecadinha lá, aí já volta subiando um funk dentro do carro. Eu falo, misericórdia, mas era ontem, você tava crente, menino, o que aconteceu? Então, eles são como esponjas, né? E eu acho que o maior desafio mesmo é você, assim, com a vida, né, com o seu testemunho diário, é você expor para eles. Fala, filho, olha, existe o mundo e existem as atrações do mundo, existe as benesses aí do mundo, mas existe Cristo, existe a vida que a gente decidiu viver, né? Existe a renúncia diária, né? Isso é muito difícil você assim expor, principalmente acho que na idade que eles estão, né? Exato. E a gente está assim, está nesse processo. Porque né? decidir seguir a Cristo é uma vida de renúncia. Exatamente. Então, fazer com que eles entendam que algumas coisas eles vão ter que renunciar para permanecer na presença de Deus é muito difícil, ainda mais nessa idade. Eu tenho um de 9 e um de 11. Sim. Eles entenderem, porque eles não entendem o que é renúncia. Eles querem sempre viver, né? Exato. Tipo, Exatamente. a gente vê pela Nunu também. Não é uma tarefa fácil. A Nunu também, pequenininha, é uma esponjinha. Tudo, do nada ela fica fazendo as coisas. A gente vê que o que a gente faz, ela faz. Né? Sim. Eu vi uma frase, eu não sei quem falou, os filhos, eles fecham os ouvidos pro teu conselho, mas abrem os olhos pra tua atitude. Exato. Né? Então a gente tem que não só ensinar, mas de fato com a nossa vida mesmo, né? Pra eles entenderem, né? Exato, Sim. verdade. Ó, indo pra parte do louvor, Caião. Ô, Caio, como que começou, né? Como você descobriu que você tinha talento pra cantar, assim, dom pra cantar, Como que foi? Então, é um negócio muito doido, porque na minha família, por exemplo, não tem referência nenhuma. Minha família acho que não tem um músico, não tem um cantor. Sério, não tem? Não tem. Né? E eu lembro que quando eu vim para Presidente Prudente, novo, aí, uns 13, 14 anos, eu me aproximei muito de uma família. Aliás, minha mãe, ela ficou na casa, quando a gente veio de São Paulo, minha mãe ficou na casa de uma tia e eu fiquei na casa de outra tia, até minha mãe ali se organizar e conseguir a gente alugar uma casa e morar junto. Sim. E aí eu comecei a estudar e eu me aproximei de uma família, a Tamires, o Rafa, que tocam, que Sim, trabalharam com o Theo ali. Uhum. E eu comecei a me aproximar dessa família, né? Dos pais dela, principalmente, né? Do Mazinho, da Vânia. Sim. E a família deles sempre foi ligado ao altar. E eu me tornei ali um filho postiço, ali, um filho preto daquela família branca, né? E aí, para onde eles iam, eu tava, né? E assim, para mim, eu comecei a cantar por osmose, porque eles cantavam, porque eles estavam todo mundo no altar e eu tava sempre junto e comecei ali, né? Tanto que, né, nessa época eu morava numa casa, meus tios, né, minha tia e meu tio, eles eram budistas. Então eu me tornei um crente dentro de uma casa budista, né? E eu não podia, assim, eu lembro que eu comecei a me despertar essa questão do canto no banho. Né? Eu lembro que eu ganhei um CDzinho do Diante do Trono lá, que tinha uma das faixas principais deles, e aí no período onde não tinha muita gente em casa, né, que era na parte da tarde, que eu chegava do trabalho para tomar banho para ir para a escola, eu colocava esse CD, ia pro banho, e ali eu comecei assim a cantar, né? E um dia, Caio, vem aqui, canta aqui com a gente. E foi indo assim. Agora sim, de uma forma mais, não diria profissional, porque eu não sou um profissional, mas de uma forma mais séria, foi quando eles trocaram. Eu vim pra morar com a minha outra tia, e aí eu já ficou longe, o Ana Jacinta, a gente era ali do Ana Jacinta, né? E aí já ficou longe, eu comecei a vir aqui na sede. E o pastor Gesiel, na época, me convidou. Caio, você cantava lá e tal, vamos fazer... Na época o nome não era audição, né? Não sei que. Não tinha audição, não na tinha época, audição, né? Nem existia. Vamos fazer um teste. Eu não sei como é que foi, né? Vem pro ensaio, foi alguma coisa assim. E aí aqui, com o pastor Gesiel, foi uma escola, de fato. Né? Porque
Eu lembro do pastor Gesiel, ele e o pastor Silva, né? Assim, meus pais na fé, né? O pastor Gesiel é um grande professor para mim. Mas ele era um cara muito rígido, né? Totalmente diferente. Ele era um generalzão, assim. Sim. Ele tinha aquele medo, né? Aquele receio. Ó, cara, é assim que faz. E ele, lembro que ele passava as vozes todas no teclado ou no violão ali e tal. É assim que faz. Ó, você fez errado nessa hora. Tum, aí fazia Olha aqui, ó. isso. Ó, você fez errado aqui, ó. Tum. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, por medo, eu comecei a melhorar. Não quero esse cara toda hora falando que eu errei, não. E aí eu comecei, assim, a melhorar. Eu lembro que a gente fez uma aula, assim, mas pouco tempo. Eu fiz de aula mesmo, eu devo ter feito umas 4 aulas na vida. Olha isso. Em grupo, Deus, é. Não, é dom de Deus mesmo, não é possível. Se você fizer 4 aulas. Acho que foi isso mesmo, umas 4 aulas, porque era assim, eu lembro, eu trabalhava no sábado, aqui no centro, e aí eu saía meio-dia, era o horário que eu saía do trabalho, eu já vinha pra cá, aqui eu tomava banho na igreja, e já ficava esperando até 1h30, acho que começava o ensaio de voz. Aí a gente ficava no ensaio de voz da 1h30 ou das 2 até as 4 horas começava e juntava os ensaios, porque a voz fazia num canto, músicos faziam no outro. Às 4 horas juntava. A gente fazia até às 5. E depois das 5, Nossa, todo era mundo tempo, ia embora. Nossa, era muito tempo. O dia inteiro ensaiando. Depois das 5 o povo ia embora, aí começava o ensaio dos jovens. Nossa. E eu participava dos jovens. E aí começava, depois Morava na culto de igreja. jovens, o meu sábado era tomado ali pelas atividades da igreja, né? E domingo de manhã, na época era escola bíblica dominical. A gente vinha, Saudade, cara. né? Coisa boa, né, cara? Era Tempo bom, cara. né? Era bom. E era tomado, assim. Então, o meu começo com música foi assim, muito, muito direcionado por essa família, né? A Vânia, o Mazinho, a Tamires, né? Essa família que já era ligada ao altar e me colocaram ali, me deu essa oportunidade, e depois de uma forma assim mais não sei nem que palavra que eu poderia dizer, mas de uma forma mais séria, não que lá não fosse sério, não é essa palavra, Sim. vocês estão entendendo, Sim. mas de uma forma mais foi Foi aqui, né, aqui na sede com o pastor Gesiel. legal. E quantos anos? Faz quanto tempo já que você começou no louvor, assim? Faz muito tempo já, né? Nossa, faz muito tempo, ó. Se o pastor Tércio tá aqui, ele tá aqui há 16 anos, é isso? Acho que fez 14, né? Ou 16. Ah, Acho que é eu 14. fico entre 14 e 16 também. Tirando pela idade, que você chegou imprudente com 13. Eu não sei quantos anos. E hoje você vai fazer 35, então Ó, tem se o pastor Tércio uns 20 tá aqui, anos. por exemplo, se ele estiver aqui há 16 anos, eu estou cantando há 3 anos antes. Ah, tá, entendi. Entendi. Aham, sim. Então se for 16, 19. Eu lembro quando eu entreguei minha vida pra Jesus, né? Na quadrangular, pastor Tércio já. Sim. E eu lembro no início ali, porque a nossa igreja não era a sede que a gente ia, né? A gente ia no Humberto Salvador, né? E depois a gente foi pro Preço Novo. Mas eu lembro que a gente ia de vez em quando lá. Eu lembro de você ministrando 2 louvores que marcou a minha conversão. Foi Deus Me Ama, do Thales Roberto. E qual que é o outro? Toda língua confessar. Toda sorte de bênção. Não, toda sorte de bênção não. Venha essa hora. Venha essa Essa hora. hora, é isso mesmo. Eu lembro de você cantando esse Legal, louvor. cara. Você lembra algum momento que você passou, que marcou sua vida nessa trajetória, assim, tipo, no ministério ali, no louvor, uma ministração, alguma coisa? Olha, eu lembro assim. Eu lembro de alguns. Eu lembro a primeira vez, por exemplo, que a gente acertou como grupo a divisão de vozes. E aí, assim, como na igreja não tinha, eu lembro das irmãs vindo, nossa, parecia 2 anjos cantando. Nossa, que coisa linda e tal. Então eu lembro, assim, dessa ministração. Que anjo, meu Deus do céu. Tá ruim de anjo. Eu lembro das irmãs, assim, das mais experientes da igreja, né, as cabecinhas brancas, né, falando, nossa, ficou lindo e tal. Então, esse foi assim, tecnicamente foi um tempo que me marcou, mas espiritualmente eu lembro de um tempo, né, que como família a gente estava assim passando por um turbilhão de coisas acontecendo, a gente estava, né, a ponto assim de largar tudo, de jogar tudo pro alto. E eu lembro de um domingo,
de manhã que eu vim para a igreja ministrar o louvor e as crianças, os 2 meninos vieram junto comigo, né? E daquela época eles colaram em mim, né? E eles vieram e eles resolveram que queriam cantar também, né? E aí eu coloquei eles no altar e para mim, assim, aquele dia, né, foi um dia que eu não consegui nem cantar, né? Porque eu estava ali ministrando, né? E entregando aula, eu lembro de estar ministrando sobre família, aquela música Que a Bênção, né? Que a Bênção se derrame. E aí eu olhava para trás, via os 2 menininhos assim, 2 piquiticos com o microfone maior que eles na mão. E assim, aquele Meu foi um Deus, dia para mim assim muito emocionante, né? Muito gratificante. Que benção. Que bênção. E aí, Thaís, como foi o seu encontro com o Ministério Infantil? Porque a gente entende que, assim, para muitas igrejas, infelizmente, as crianças é o que vai ficando de lado, é tipo o futuro da igreja. Mas, na verdade, não, a criança é o presente, né? Se a gente cuidar, tratar delas, meu Deus, elas conseguem impactar a família delas em casa, né? Como foi esse Eu encontro? cheguei através do Ministério Infantil por conta das crianças. Os meninos eram muito pequenos. Como eu tive um muito pertinho do outro, a diferença é 1 ano e meio. Sim. E eles não ficavam nessa linha. E eu não conseguia assistir o culto. Aí um dia eu falei, cara, eu tenho uma ideia. E se eu participar do ministério? Porque aí eu dou aula, posso ficar com eles e começo a também poder participar de algo na igreja. Porque quando eu cheguei em Prudente, tava com o coração muito endurecido. A Jamile fala que ela me mandava mensagem, hoje eu respondi ela daqui 3 meses. E era mesmo. Eu decidi que eu não ia ter amizade com ninguém dentro da igreja. E foi o Ministério Infantil, através das crianças, que eu me tornei gente. Porque eu não cumprimentava ninguém, eu não falava com ninguém. Era só eu e as crianças. Eu saía da minha casa, ia pra igreja, não falava com ninguém e voltava embora. E na época, quem era a minha líder era a Rafaela. A Rafa Serrano. Menina, a Rafa ficou fora do Ministério Infantil. Hoje ela participa novamente. Mas ela fala, Thaís, você resistiu. E foi assim, através das crianças que eu descobri o meu encanto com as crianças. Porque, olha, eu fiquei 2 anos longe, fiquei 10 anos no ministério. E depois, na gestação, fiquei fora 2 anos. Aí a Jamília, 2 meses atrás, me solicitou. E eu voltei. E eu falei, Jesus, como que eu pude ficar 2 anos sem estar com as crianças? Porque as crianças é o pilar. Exato. O coração do adulto ele é mais difícil acesso. E algo que amolece o coração do adulto, de um pai e de uma mãe, são os pequenos. Exatamente. Então, eu falo que as crianças sendo cuidadas e preparadas para ser homens e mulheres de Deus, eles alcançam as famílias. Com certeza. Então, foi através dos meus meninos, eu agradeço assim, a Deus por aquele momento ter sido difícil deles não ficarem, porque eu encontrei o meu ministério. Porque até então eu falava, Deus, por que eu tô aqui? Eu não sirvo para nada. E eu lembro que na época a minha parceira era de kids, era a Thalita, a Tamires. E nós fazíamos janta para as crianças, e na época as crianças tinham mais necessidade, né? Eram crianças mais carentes. E aquilo era muito prazeroso, a gente vê as crianças comendo, indo embora com a barriguinha cheia. E hoje, graças a Deus, a nossa igreja, a gente não passa por isso. Mas mesmo assim, a gente mantém o hábito de fazer a janta para as crianças. Tanto que na época o pessoal falava assim, não precisa fazer janta para criança, janta em casa. E hoje todo mundo entendeu que é algo importante para as crianças. Que janta, às vezes dá vontade de entrar lá para comer lá. Meu Deus, cara. Eles fazem jantona mesmo. Janta, estrogonofe, macarronada. É porque eles merecem. Eles merecem. E realmente a criança tem um coração fértil, né? Tudo que você planta, floresce, né? É um solo fértil. Exato. A criança tá ali com o coraçãozinho aberto. Às vezes uma palavra que se derrama na vida dela, um abraço. Exato. Ele vai florescer de uma forma tão absurda. Então, o Ministério Infantil hoje, ele precisa ser muito estruturado. Exato. Cada dia mais. Porque eu falo, talvez, como eu fui uma criança que não tive tanta estrutura, se eu tivesse tido algo dentro da igreja, teria sido diferente. Porque a gente cresce com alguns traumas, né? Bom, a gente vai fazer uma pausa aqui rapidinho para falar dos nossos parceiros, né? Que ajuda aqui o canal. Seguinte, você, músico, você que serve na igreja, seja tocando algum instrumento, seja cantando, eu te convido a conhecer a nossa academia, Michel Santos Academy, tá bom? Vai ter um QR Code aqui, dá uma olhada lá. Você que quer aprender a tocar violão,
temos a Academia do Violão. Você que quer aprender a tocar teclado, temos também a Academia do Teclado. E você que quer desenvolver a sua técnica vocal, quer aprender canto, né? Temos também a Academia do Canto. Eu, juntamente com a Carol e com o professor Fábio, estamos lá ajudando vocês que querem servir ao Senhor com excelência, tá bom? Então, dá uma olhada, o link vai estar na descrição aí também, vai ter o QR Code aqui, vamos nos aprimorar para servir o Senhor com excelência. Lá já são mais de 3.000 alunos, né? Você pode aprender à distância, da onde você estiver, você pode aprender com a gente. Olha, e você também que quer fazer uma fotografia, tem a nossa parceira, que é TF Fotografias. Acompanha ela aí no Instagram e dá pra você fazer fotografia de casamento, de aniversário, de criança. Então já segue ela, manda mensagem pra ela, eu tenho certeza que vai ficar linda suas fotos e vídeos, né, amor? Com certeza. E você que quer dar uma repaginada na sua casa, ó, fim de ano tá chegando, geralmente ali, ó, Natal, a gente quer mexer, arrumar nossa casa, Viver Bem Estofados. A Viver Bem Estofados, ela alcança todos os cômodos da sua casa. Você quer um sofá, vai ter ali pra sua sala. Você quer uma cama linda, vai ter ali também pro teu quarto. Você quer uma mesa ali, é importante a mesa, né, amor? E até estabelecimento também, E né? até para estabelecimento, maca. Então, eu convido você a conhecer a Viver Bem Estofados, porque lá vai ter tudo que você precisa ali para dar uma repaginada na sua casa e deixá-la mais bela. E agora, vamos continuar com o nosso episódio. Do abandono, da Sim, rejeição. com certeza. E através da palavra de Cristo, as rejeições são quebradas, traumas são tratados, são curados. Exatamente. Então, eu acho que o Ministério Infantil hoje, eu diria que é o ministério mais importante da igreja. Sim. E às vezes, tipo, a criança, o abraço que ela recebe na igreja, às vezes é o abraço que ela nunca recebeu em casa, né? Então, é muito importante, Exatamente. Às vezes os pais com o coração endurecido, às vezes falam uma palavra dura, a criança às vezes fica chateada com aquilo. Sim. E na igreja é onde ela libera o perdão. Gente, tanto testemunho de criança que trouxe o pai pra igreja por conta do Ministério Infantil é absurdo. Quando a gente tava pastoreando, a gente passou por uns momentos assim também, né? Das crianças e daqui a pouco vinham os pais também. Exato. Eles têm um poder sensacional. E é um coração, igual você falou, né? Tá sensível demais, né? Por isso que a palavra de Deus fala que a gente deve ser igual a criança, né? Quando a gente vai ministrar o louvor pras crianças lá na igreja, a gente vê ali o quanto eles estão sensíveis ali, sabe? Adorando. É gostoso, sabe? É gostoso. Eles se derramam na presença, né? Eles não têm vergonha. Eles se entregam. É a entrega deles. Os maiorzinhos, né? Que é os Juniores, eles ficam mais na deles ali e tal. Agora, os menorzinhos, nossa, eles se derramam mesmo, né, amor? Exatamente. E aí, olha, a gente vai chegar na parte de empresa, a gente vai falar sobre isso. Mas como conciliar tudo isso? Eu acredito que tem muitas mulheres que admiram, assim como eu também te admiro muito. E como conciliar? Sendo esposa, sendo mãe, sendo empreendedora, tendo ministério da igreja. Como conciliar tudo isso? Olha, é difícil, por conta que são muitas demandas diferentes. Sim. Mas assim, eu falo pro Caio que desde quando nós nos conhecemos, a gente tentou muitas vezes não trabalhar junto. Mas sempre, sempre, sempre Deus dava um jeitinho de nos unir no mesmo trabalho, fazendo as mesmas coisas. Então, assim, a gente fala que a gente tem um propósito, que de trabalhar junto. Então, assim, eu já desisti, já tentei lutar muito tempo, não trabalhar junto com o Caio. E hoje mesmo não. ele demitindo você antes? Mesmo ele me demitindo, tá na minha carteira, no meu registro. Tá marcado, eu tenho provas. E durante o processo até de quando nós começamos a empreender, eu me negava muito. Falei, cara, não é possível que a gente vai ter que trabalhar junto o resto da vida. E todas as vezes que nós tentávamos nos afastar, fazer cada uma coisa diferente, não dava certo. Sim. E a única vez que eu saí pra fazer uma coisa separada, deu muito errado. Graças a Deus que deu muito errado. E Deus sabia de todas as coisas. Sim, Mas assim, ó, eu falo que hoje o mais difícil não é o trabalho, não é empreender, é o cuidado com os filhos. Sim. Porque eles demandam da gente, às vezes você não tem nada pra entregar, mas você precisa entregar pra eles. Exato. Eu chego em casa primeiro que eles, né? Que os meninos, a neném chega junto comigo. Sim. E eles chegam sedentos. Mãe. Querem contar. Às vezes você tá cansado. Fala, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê estratégia pra lidar. Sim. Então a parte mais difícil é a família. Exatamente. Porque na verdade é o principal. E se a gente principal. perder a mão ali, a gente perde tudo. Exatamente. Porque tudo é pra eles, né? Exatamente. Se a nossa família não estiver bem, nada na nossa vida vai andar, né? Nada de fora, empresa, ministério, a nossa família é o alicerce, né? Precisa estar tudo certo. E às vezes, igual vocês falaram, né? A correria, tem o tempo todo. Parece que as 24 horas reduz pra 12. Sim. E a gente lá em casa, a gente trabalha o dia todo lá. Aí a semana tá bem pra todos nós, né? Tá uma semana corrida, tem culto, vários.
várias coisas. A Nunu também, mesma coisa. Pai, eu quero brincar. Aí, mesmo a gente cansado, a gente tem que dar atenção pra ela, sentar, brincar com ela. E agora ela tá fazendo um drama. Meu Deus do céu, ela tá achando a mãe dela. Eu acho que é mal de menina. Gente, mas é um draminha. Ela fala assim, ó, depois o papai brinca, o papai tá cansado, vai descansar um pouco. Ela não fala mais nada, ela vai pro quarto, carinha de faz carinha de choro e fica assim. É pior que Aí você me quebra. Ela fala, aí você me quebra. Aí vamos brincar. Então realmente é assim mesmo. É isso. E aí indo pra parte da empresa, né? Como surgiu a Hiper Estofados? Como começou? A Hiper, ela começou... teve um período que eu fiquei desempregado, a Thaís estava trabalhando, e aí surgiu, inclusive na igreja, uma oportunidade de trabalhar com colchões. E aqueles colchões que passam na TV lá, magnético, que vibra o negócio assim e tal. Então, era uma empresa, né? Um irmão da igreja tinha essa empresa de colchão magnético, e era vendedor porta a porta. A gente saía daqui, entrava dentro de um carro e viajava aí 200, 300 quilômetros, parava, cada um descia numa rua e porta a porta, batendo palma e tal. E eu trabalhei com isso durante, sei lá, quanto tempo? Um ano. Essa empresa, ela fechou. Sim. E quando essa empresa fechou, nessa empresa, eu tinha uma boa comissão, né? Quando fechou, eu pensei, meu Deus do céu, né? Nesse tempo foi um tempo que a gente, assim, conseguiu prover de uma maneira legal. Sim. O que eu vou fazer da minha vida agora? Vou voltar a trabalhar no comércio, salário mais baixo? Como é que eu vou suprir? Vou ter que mudar muito a minha empresa, minha vida ali. E aí me surgiu uma ideia. Cara, o vender... uma ideia. Vender, eu sei vender, né? Eu sei como é que faz. Eu só preciso agora descobrir aonde compra esse bendito colchão aqui. E aí, beleza, entrei em contato com uns amigos que tinham... lá em Maringá tem uma fábrica. Falei, então vamos para essa fábrica. Vamos conhecer. Um montão de dinheiro que ele tinha no dia. Tinha R$1.000. R$1.000. E um sonho. R$1.000 é um sonho. É um filme isso aí. R$1.000 é um sonho. O colchão, na época, né, ele custava 650. Sim. E o tanque do carro era R$600. O colchão custava. E o tanque do carro eu enchia com 100. Então eu falei, então eu tenho 4 dias. Né? Eu tenho dinheiro de um colchão e eu tenho 4 dias para ir para a rua, vou com o meu carro, vou sozinho, né? E eu vou bater porta lá e eu vou achar alguém. Porque na cidade mesmo que você foi pegar o colchão? Não, isso foi em Maringá. Ah, sim. Né? Trouxe o colchão, eu nem lembro. Sei que na minha Esse cabeça... valor de R$100 é que você gastaria por dia para prospectar. Entendi. Então eu tenho 4 dias para ir para a rua todos os dias, para viajar, ir nas cidades, bater porta o dia inteiro e eu preciso fechar uma venda. Sim. Né? Fechou a venda, aí com dinheiro eu compro um outro colchão, pago uma conta, sei lá, e a vida segue. E assim foi, né? Eu acho que, se eu não me engano, nesses 4 dias eu fechei uma venda, mas lá funcionava assim. A gente fechava a venda e até esse dinheiro do colchão ser aprovado, porque o pessoal fazia um financiamento, né? Um financiamento bancário lá. Então era em torno aí de uma semana pro dinheiro cair. Sim. Eu entregava e eu recebia minha parte e tal, isso aqui. E aí o dinheiro tinha acabado, o dinheiro de ir pra rua. Eu falei, então, André, essa semana eu vou ficar aqui bem quietinho, não vou nem sair na rua para não gastar dinheiro. E assim foi. Só que passou aquela uma semana, a venda caiu. O financiamento bancário lá não foi aprovado, sim, enfim. Aí falei, meu Deus, agora ferrou, não tem o que fazer. Eu saí mais alguns dias, aliás, eu comecei a fazer Uber durante a noite. Olha aí. Né, eu fazia Uber durante a noite, fazia aí em torno de R$70, R$100 a noite. No outro dia eu abasteci o carro e ia. E aí, a menina que era minha supervisora nesse trabalho que eu tinha, ela um dia me ligou. Falei, Caio, o que você tá fazendo da vida? Eu falei, olha, eu tô voando. Eu não tô dando conta. Eu abri a minha empresa. Que tanto desespero. E assim, falei, olha, eu não tô dando conta. Tá um negócio assim absurdo. O que você tá fazendo? E eu sabia que ela era boa de venda, né? Falei, o que você tá fazendo? Eu falei, não, tô parado. Eu falei, então vem me ajudar, porque tá voando o negócio aqui, eu não tô aguentando. E fulano, o que tá fazendo? Tá parado. Eu falei, então manda, traz todo mundo que nós estamos. Vem.
E aí eu enchi o carro num dia, né? Eu enchi o carro e todo mundo animado, né? Todo mundo dentro, o cara tá voando. E eu com R$70 que eu tinha feito à noite, né? Enchi o tanque, falei, vamos. Eu lembro de uma cidadezinha, pra frente ali de Martinópolis, a gente desceu na rua, assim, deixei uma numa rua aqui, outra em outra e tal. Falei, ó, agora vamos pra cima que tá... Não tô aguentando de tanta venda. Chorando de desespero no carro. Desespero total. De repente os telefones começavam a tocar. Caio, ó, fechou uma aqui, fechou outra ali, fechou outra lá. No mesmo dia fechou 4 vendas. Falei, 3 vendas, né? E assim, nessa primeira semana que ele fechou a primeira venda, eu pedi demissão do serviço e fui vender com ele. Todo mundo esperando a primeira venda que deu errado. E aí, pensa. Meu Deus. Então a Hiper começou numa tragédia. Nesse modelo. Quando ela começou a andar foi quando eu fiz essa doideira aí. Tava tudo ruim, não tinha nada. Me ligaram, falei, vem todo mundo que tá demais. E aí começou a andar, né? Só que isso foi antes da pandemia. Então, eu comecei a estruturar a coisa, né? Então, a gente, né, trabalhou quase um ano, né? Com a equipe, né? Trabalhamos um ano ali e a margem era uma margem muito boa do colchão, então eu comecei a estruturar, fiz estoque, a gente melhorou o carro. A gente, de fato, fez ali naquele um ano uma empresa. Aí, de repente, pandemia. A gente não podia falar com... Nosso cliente era o Cabecinha Branca e era na rua, né? Na porta da casa das pessoas. Tudo que não podia. E o Cabecinha Branca era do grupo de risco, né? Cabecinha Branca do grupo de risco. E no meio da rua, ninguém... Quem podia abrir a porta para 5, 6 estranhos entrar? Sim. Né? Então, na pandemia, eu precisei reinventar. Então... Primeiro a gente achava, né, ó, estamos em quarentena. Eu falei, beleza, 40 dias. E aí, né, a gente... Estamos curtindo os 40 dias. Que durou. Perfeito. Só mini férias. Sim, e naquela época, pra nós, tava legal, porque a gente tinha trabalhado um ano, a gente tava assim, financeiramente a gente tava bem ajustado. Sim. Então eu lembro que a gente pegou o carro, a gente foi pra Jundiaí, ficamos lá no dentro olho do furacão. no meio do olho do furacão, mas tinha um casal de amigos lá. E aí tava todo mundo naquele desespero, né? Falou, Caio, não, vem pra cá. E a gente foi, ficamos lá fiado dentro do apartamento deles lá. Falei, beleza, tá dando 40 dias, precisamos voltar, né? Vai liberar tudo e a vida segue. Crente, jurava que 40 dias tudo ia voltar ao normal. Voltamos e passou 40, passou 50, passou 60. Um ano. Né? Eu falei, meu Deus do céu. E aí, assim, a reserva que a gente tinha foi indo. Eu olhei e eu tinha estoque de cabeceira, de base, das coisas menores. Sim. Né? E aí eu comecei, assim, sozinho ali, a postar nos grupos de Facebook. Nas redes sociais. Né? Nas redes sociais, comecei a postar e aí saiu uma venda aqui, saiu outra, acabou o estoque, preciso comprar mais. Né? E assim foi começando, né? A gente fechando as parcerias de quem fabricava, olha, vamos lá, pega aqui e tal. E aí, no modelo que ela é hoje, ela começou assim, no olho do furacão da pandemia mesmo. E hoje, uma das cidades que a gente faz muitas vendas, né, que eu falo que é o nosso carro forte, Andradina, meu pai sofreu um acidente. Sim. Falei, vamos ver meu pai. Ele falou assim, vamos fazer uma venda lá? Que aí a gente não precisa gastar. Falei, vamos. Que é Andradina e Três Lagoas. Vendemos, fizemos uma venda, vimos o meu pai. Na outra semana ele falou assim, tem mais 2 vendas, vamos ver seu pai de novo? Eu falei, vamos. Aí não, eu falei, agora deu, né? Só entregue. Meu pai tá machucado, não dá pra ficar na casa. E hoje, quem diria que de uma tragédia ia ser uma das cidades assim, que mais nos traz rendimento. Eu acho que a pandemia ela fez muitas pessoas se reinventar mesmo, né? Sim. No nosso caso também, a gente começou na pandemia também. O que seria da gente sem a pandemia, né? Nessa questão de empreendedorismo? Acho que eu estaria no mesmo lugar ainda, né? Então, tudo tem um propósito, né? E nesse período, assim, de empreender, a gente sabe o quanto não é fácil empreender aqui no Brasil. Meu Deus do céu, é difícil. E algum momento vocês passaram por uma dificuldade que vocês pensaram em desistir e falaram assim, vamos fazer outra coisa. Hoje de manhã. Nossa, gente! Até eu assustei agora. Nossa, teve diversas vezes. E há um ano atrás, pra nós, assim, foi terrível. Devastador. 1 ano e meio, 2 anos atrás, mais ou menos. 1 ano e uns 2, 3 meses. Sei lá. Foi devastador, porque a gente, né, nesse período entre acertar e errar, né, porque... Não sei vocês hoje, mas eu não tenho pra quem ligar e falar, será que eu tô fazendo a
coisa certa? Cara, a gente também Será não que é o tem. pior? A minha família não tem empreendedores. Aham. Né? Não tem cantores empreendedores. Olha que terror. Né? Não E tem. duas coisas Deus te chamou vocês. Exato. Então a gente, assim, acertando e errando, né? A gente já teve, assim, já passamos por muitos altos e baixos. Né? E um desses foi, nós abrimos em parceria uma loja no centro da cidade Sim, e foi um terror, sim. porque a gente saiu da nossa zona de conforto, a gente é muito internet, 100% A internet. gente viu quanto vocês são ativos lá. E aí a gente foi pra loja física. E aí é outro mundo, é outra coisa. E a gente, assim, como loja física, né, loja de rua e tal, a gente não conseguiu andar. Sim. E como tinha muita energia ali, eu meio que abandonei a internet e falei, não, isso aqui tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar Sim. certo. Sim. E não deu certo, né? Não ia dar certo porque não é o nosso feeling, não era pra isso, Sim. né? E a gente terminou essa... Para de bater as mãozinhas. Vou parar. Desculpa, pessoal da produção. Eu tá nem percebendo também. E aí, perdi a linha de raciocínio aqui, bati a mão de Agora novo, onde que eu ó. tava? Você falou que você investiu pesado lá, né? Isso, Foi e deixando- aí não deu certo, maravilha. E a gente saiu, assim, dessa loja, a gente saiu, assim, sem nada. No Né? A gente prejuízo, saiu, digamos assim. endividado, né? Com o que eu tinha de estoque, eu dei pra finalizar essa parceria e foi assim, foi um terror na nossa vida. Entendi. E agora vamos recomeçar. Vamos Uhum. recomeçar. A gente começou de uma maneira, assim, mais... Só nós dois. Só nós dois, né? Começamos e tal, indo e tal, não sei o quê. Até que chegamos a um ponto do ano passado. As coisas já estavam, assim, um pouco melhores, Aham. né? Na época a gente tinha um carro, um caçamba, uma caminhonete que a gente trabalhava e a gente passeava tudo junto e tal, e era só nós dois mesmo, né? A gente lutando ali. Durante a semana ela vendia, eu comecei a fabricar uma coisinha ou outra ali, aluguei uma casinha, né, perto da nossa ali para guardar as coisas, para fabricar, para tal. E aí me veio um negócio na cabeça, falei, olha, o carro que a gente tem hoje é uma benção. Só que se pega dia de chuva para fazer uma entrega, não dá. Preciso Sim. trocar num caminhãozinho. Uhum. E aí vamos, procura daqui, procura dali, procura. Enfim, achei o caminhãozinho de um amigo aqui na cidade. Sim. Olha, esse aqui. Ainda falei pra ela, nega, vá agora sim, porque nós vamos pra Não, cima. eu lembro que ele falou assim, olha, esse mês é uma benção, agora mês que vem vai sobrar. Falei, tá É. glória, vai sobrar. Tá precisando sobrar alguma coisa, né? Nossa. E aí, maravilha, pegamos esse caminhão, trabalhei 2 semanas e ele fundiu o motor. Ah, Meu Deus. Primeiro Deus. orçamento, R$35 mil. Ah, não. Misericórdia. Né? E a primeira ia sobrar, aquele mês ia sobrar, sei lá, 1.000, 2.000, sei lá. Né? O primeiro orçamento, aquele, terrível. Falei, tudo bem. Né? Tudo bem, acontece. Sim. É normal. Estamos empreendendo e é normal. Vamos trabalhar. O que eu tenho para trabalhar ainda? Aí tinha o carrinho da Thaís. Vamos lá, vamos instalar um rabicho nele lá, vamos alugar uma carretinha e vamos trabalhar. Trabalhei mais 2 semanas, o carro da Thaís fundiu o motor também. Ai, gente, meu Deus. 20 Será mil que é reais. muita viagem? É muita Oi? viagem, né? E a ferramenta não era adequada para ele. Sim, O carrinho da sim. Thaís já era o carrinho assim, mais simples. O carrinho Sim, sim. Enfim, não aguentou, não foi. Maravilha. E aí eu lembro, aí desespero total, porque todas as ferramentas que a gente tinha, não tinha mais, a gente não tinha crédito, não tinha coragem de correr lá, vamos comprar um novo. Não vai. Aonde que você ia arrumar? Na época, né, o carro ficou 20 e o caminhão 35. Então, R$55 mil para começar qualquer coisa. Meu Deus. E não tinha o que fazer. E eu lembro, foi engraçado, né? Que quando o caminhão deu problema, eu continuei. Falei, não, vamos pra cima. Vixe, agora é só trabalhar e arrumar. Quando o carro deu problema, aí eu parei, assim. E eu lembro de ter ouvido uma pregação, no celular lá, e o pastor falando assim, falou, olha só, quando uma porta se fecha, é normal, arregaça a manga, vai pra cima, é a vida. Você tá andando, o carro bate, você tá, né, sei lá, alguma coisa acontece, é normal. Sim. Quando todas as portas se fecham, descansa em Deus, porque vai vir uma virada de chave. Se você não tem mais o que fazer, é a hora que Deus vai fazer na sua vida. É isso. É isso. E aí, no outro dia, tudo deu errado. Deu tudo errado. No outro dia, a gente dormiu, acordou. Aí um amigo meu me ligou. Falou, Caio, a filha dele canta, tem um trabalho de
de voz também, né? Caio, minha menina vai gravar uns reels lá e tal, você não quer ir com a gente lá pra poder ajudar, dar um toque, alguma coisa? Ela fica mais segura que você. Eu falei, bora agora, tô fazendo nada. Eu lembro, lavando louça, É. pensando o que eu ia fazer, cabeça a milhão. Ele falou assim, eu vou lá com o Fernando. Eu fiz assim, oi? Falei, não, a gente vai fazer um currículo. A gente vai fazer um currículo e sair entregando um currículo. É isso que nós vamos fazer. A gente não vai, você não vai pra canto nenhum, nós vamos fazer um currículo agora. Você vai pra um canto, eu vou pro outro, não tenho o que fazer. Eu desesperada, apavorada. Sim. Aí ele, não, eu vou lá sim. Eu falei, você tá maluco, Caio? Quando tudo deu errado, aí eu descansei, sabe? Não, eu surtei. E até surtou. Eu falei, não, fica... E eu falava isso pra ela. Eu falava, nega, fica tranquilo, porque agora é só um milagre. E é Deus que vai fazer esse milagre, porque não tem mais o que a gente Eu fazer. falei, vamos sim, a gente vai As fazer um nossas currículo. ferramentas Ele vai fazer, acabou, milagre vai nosso ser um recurso emprego. acabou. Então fica tranquilo. Eu falava assim, fica tranquila. Vai vir o milagre no tempo certo. Na minha cabeça eu falei, ele ficou doido. É a paz, né? A paz que excede todo entendimento. E pra mim, assim, era nítido. Eu falei, cara, vai vir o milagre. É nítido, nítido, nítido. E assim foi. A gente foi. Eu pedi pra esse amigo que falou: você vai ter que vir aqui me buscar. Porque tô sem carro hoje. Maravilha. Ele Sem foi carro, lá. sem dinheiro, sem Ele foi lá, trabalho. me buscou. A gente foi no estúdio lá. A menina gravou a tarde toda e tal. E aí, saindo de lá, ele falou assim: Caio, a gente vai comer um McDonald's. Todo mundo aqui. Você vai com a gente. Eu falei, não vamos não. Esses vintão que eu tô aqui, vai fazer... Não, você vai com a gente e tal, vai ser bem. Eu falei, então vamos lá, vamos embora, vamos pra cima. Vamos gastar também. Tá na chuva pra se molhar. Aí, sentado assim na mesa, ele falou, Caio, por que você tá de pé, cara? O que aconteceu? Eu falei, Fernandão, é difícil, né, cara? O caminhão deu errado, o carro deu errado, tá tudo errado, né? Eu tô de a pé, irmão, não tenho o que fazer, né? Então, assim, aí a esposa dele, né, a Adri, ela falou, não, mas você vai embora com um carro nosso, então, hoje. Porque estava cada um com um carro. Eu falei, Adri, não dá. Eles, graças a Deus, assim, são uma família bem posicionada, Sim, né? sim. E 2 carros, assim, novos, né? 2 carros bons, né? Que não fazia parte do nosso... daquilo que a gente tinha visto, experimentado na vida, né? Ele falou, não, e outra, você vai com... Eles tinham acabado de comprar um carro mais novo, né? Ele tava com 5 mil quilômetros o carro dele. Você vai com esse aqui, porque ele tem a caçambinha lá, e aí dá pra você carregar suas coisas. Eu falei, não tem como, Fernando, tá com 5 mil quilômetros, né? Um carro novo, uma caminhonete nova, não tem condição. Ele falou, não, fica tranquilo. E a gente, o papo rodou, virou, e pra mim, tinha esquecido a história, né? Sim. A gente foi, pagou. Eu fui ao banheiro a hora de voltar, e ele pra me levar. Ele já entrou no carro com a esposa, pegou a chave lá do carro dele e falou, tá aqui. Fica o tempo que você precisar. Olha isso. Aí eu falei, Fernando, você tem razão, você tem certeza do que você tá fazendo? Né? O carro dele tava novo, assim, novo. Você tem certeza que você tá fazendo? Não, fica. E a gente tá de emprestando esse daqui porque tem a caçambinha lá. Eu nem sei como é que abre, viu? Nunca abri lá, mas vai lá. E assim foi, né? A provisão de Deus, ela veio um dia depois, né? Um dia, todas as nossas ferramentas, assim, para trabalho e para viver, elas tinham acabado. No outro dia, né? A gente dormiu, né? E no outro dia a gente acordou, era 3 horas da tarde e a provisão estava lá. Deus usou, assim, muito eles. E de uma maneira, assim, que não era só, né? Para nós, não foi só, assim, só o fato de ele ter emprestado o carro para eu trabalhar. Não, foi também, assim, uma questão de um cuidado. Eu senti um cuidado de Deus. Sim, Deus usou a com vida certeza. deles, né, dessa família que a gente ama demais. Uhum. Um cuidado de Deus. Falou, olha, eu tô com vocês e tá aqui o melhor, né? Sim. O que tem de melhor tá aqui para vocês desfrutarem. E assim foi, né? Na minha cabeça, eu mandei até o carro da Thaís arrumar, mas ficou 20 contas. Ou seja, não tinha também o que fazer. Não E tinha na como minha trabalhar. cabeça, né? Vamos lá, sim. vamos resolver. Talvez 1 semana, 2. Eu nem me lembro quanto tempo a gente ficou com aquele carro. ano. 1 ano a gente ficou com aquele carro? Não, sem ele 1 ano. Que susto. Não, com o carro do Fernando. Não, tipo, perdão. Não, eu não lembro Não. quanto tempo, mas assim, eu lembro de chegava final de semana, eu enchi o tanque, eu mandava lavar o carro, falava, Fernando, ó, tá aqui, trouxe o carro pra você. Eu falei, não, mas e o seu, saiu?
Eu falei, não, nem começou, né? Vergonha de falar, nem começou, né, cara? Ele falou, não, mas, cara, agora que eu até esqueço que eu tenho esse carro, porque a gente sempre teve um, e aí esse daí eu comprei só pra, né, quando vai ali e tal, não sei o quê. Então pode ficar o tempo que você precisar. E assim foi. Ele chegou em casa com o carro. Falei, Caio, eu brinquei, de quem você roubou? Devolve. Sabe o caminho que você veio? Você pega ele certinho e volta. Aí ele falou, nega, aconteceu outra coisa. Eu falei, Caio, não tá certo, devolve. Ele tá aí, eu já tentei devolver umas 4 vezes só agora, nessa última hora. Eu falei, Caio, não tem condição. Como se acontecer, se ralar esse carro, é mais 20 mil. Tô apavorada. E aí a gente viu, assim, nesse tempo, né? A gente ficou 1 ano, assim, vivendo em total dependência do Senhor, de Deus. assim. E a gente viu o cuidado de Deus em todo o tempo. Né? A gente ficou 1 ano sem carro. A provisão, assim, de Deus em todo o tempo, sabe? A gente vê assim, olha, daqui 5 dias, aluguel, quanto que tem? Não tem. No dia, Deus provia. Né? No dia, tudo assim, no dia, na hora, olha, precisamos ir no mercado. O que a gente tem? Não tem. Deus provia. Sempre Deus proveu. Meu Deus. A gente viveu 1 ano assim na dependência do Senhor, até que hoje, na nossa empresa hoje, ela cresceu de uma maneira assim, né? Que é de Deus mesmo, só Deus poderia fazer o que aconteceu. A gente olha pra trás, né, e fala assim, poxa, a gente vê onde a gente tá hoje, no caso, a Hiper, o jeito que tá, é esse pensamento, né, Deus, Só Deus. não tem jeito, Exato. é Deus. Ó, a gente tá indo pra um momento agora, que a gente preparou uma dinâmica, vai ser bem rapidinho, com vocês. Explica pra eles aí, como vai ser. Ó, você atrás. Que bonitinho. Ó, a dinâmica é ele ou ela. Então a gente vai fazer perguntas. Se for a Thaís, mostra ela. Se for o Caio, mostra ele. É perguntas bem tranquilas. Assim. A primeira. Aí, só antes dela, quando vocês forem virar, vocês viram pra aquela câmera ali, tá? Ah, tá bom. Perfeito. Ó, a primeira. Quem demora mais pra se arrumar? Ele esperou pra se atrasar. Ai, nunca. Eu vi ali, eu falei, não, ele tá diferente aqui, né? Ele espera pra se Em casa, atrasar. Não, eu sou um cara naturalmente atrasado pra tudo, mas eu me arrumo rápido, você demora muito mais. Não, você espera pra se atrasar. ela começou a se arrumar, era 4 horas. 4 horas? 4 horas. Aí, eu comecei atrasou ainda. Eu falei assim, não, eu comecei cedo. Não, então você começa mais cedo. Às Começa 3 da 2 horas. próxima. Das 8 da manhã. Agora se acordar. Quem é o mais dramático? É diferente dos casal que daqui. A gente falaram que era ele. O homem com febre, né? Quem esquece mais as coisas? Quem é o mais esquecido? É clichê, não, aí não dá. Não dá, Quem é o mais bagunceiro? ela. Ah, não. Assume. Eu vou tirar uma foto e vou mandar pro Michael e pra Carol. Eu vou também. Quem cozinha melhor? Aí ela Aí não sei. tem como, Tem jeito, né? Tem como, né? Disparado. Ó, essa é difícil, porque eu vi que ela também, olha, já fez muita entrega, viu? Ou faz ainda. Quem dirige melhor? Eu. Pronto. Não, eu concordo. É Eu porque já aceitei que é ela já. Ela fica falando que ela dirige melhor que eu. É que eu prefiro que ele dirija. Ah, Os entendi. motoqueiros preferem que eu dirija. As placas preferem que eu dirija. Revelações fortíssimas. Coitadinho da placa, parada, Michael. Na rodovia, ele bateu na placa. É um acidente. Na placa parada. Os motoqueiros. Ele fingiu que ia, não foi. Mas quem colocou aquela placa ali também? Poxa, é sacanagem, né? Pô. Na rodovia. Quem mima mais os filhos? Não, acho que é ela. A mãe, né? Tem esse. Não tem como. Quem é o mais calmo quando aparece algum problema na empresa? O cara segura a bronca. Nossa, Thaisona, se deixar pra ela resolver, meu Deus do céu. Tem coisas que eu resolvo. Depende. Depende da coisa. Quem disse eu te amo primeiro? Ele. Lembram? Apaixonado. Romântico, né? O homem das antigas, né? Um príncipe. E o último, quem é o mais engraçado? O cara.
Ai, que beijo. Socorro, Deus. Foi um momento mais pra gente descontrair mesmo. A gente tá chegando no fim. Muito grato por vocês terem vindo, Isso, né? gratidão A toda gente tem que nossa. marcar um outro, né? Tem muita história ainda pra gente Tem, falar, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas a gente agradece de coração, Caio, Thaís, por ter participado, né? A gente fica muito feliz. E vai ter mais, em nome de Jesus, Vai ter amor. mais em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado mesmo A gente que agradece a oportunidade de estar vindo aqui. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está assistindo aí, né, não deixe de se inscrever aqui no canal, né, compartilha pro grupo aí da tua igreja, da família, né, e a gente se encontra na próxima segunda-feira às 20 horas, aonde, amor? Aqui no Pode Unção. Deus abençoe, tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe.